Queridos irmãos, boa tarde. É muito bom a gente estar mais uma vez aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. E hoje a gente vai, em 7 pontos, entender um pouco do primeiro capítulo da Epístola de Tiago. E uma curiosidade para vocês, o que nos fala o próprio nome Tiago e qual foi a intenção dele com essa epístola para nós é uma das coisas que a gente vai ver hoje também. Eu quero convidar você agora para um momento de oração e se você tiver um lugar confortável, ótimo, mas se não, busque um lugar que você possa estar realmente preparado para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse novo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é sempre atual e ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Como ela mesma diz, ela é útil para o ensino e ela penetra mais profundamente do que a gente possa imaginar. Nós queremos nesse momento colocar nossas mentes e nosso coração diante de Ti e queremos pedir que o Espírito Santo seja quem nos instrua nesse momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos porque temos o privilégio de ouvir e compartilhar a Tua Palavra, de viver a vida que Cristo morreu para que nós vivêssemos. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Tiago, do original grego Jacobos, significa suplantador? Agora, o que é suplantador? É aquele que suplanta. Tiago era um dos 3 mais achegados de Jesus, né? Era Pedro, Tiago e João. Tiago era irmão de Pedro, ambos eram pescadores. E toda vez que nós vemos nos relatos do Evangelho que Jesus se retirava com os mais achegados, era justamente com Pedro, com Tiago e com João que ele se retirava. Pedro, ele depois foi chamado, né, de a pedra, né, na qual a igreja se fundamentaria, e essa igreja, no caso, é a igreja primitiva, né, é aquela que surgiu a partir dos judeus convertidos ao cristianismo. Então, Pedro ficaria responsável a essas pessoas. Tiago, ele era apóstolo, né, mas a epístola que nós lemos dele foi escrita mais ou menos 60 anos após Cristo, 62 anos depois de Cristo. Nisso, o ministério de Paulo também já estava avançado. E um detalhe que é curioso é que enquanto Paulo falava a respeito da fé nossa, né? Tiago ele fala também a respeito das nossas obras, tá? Então é importante a gente salientar isso. Agora, a palavra Tiago, no grego, que é suplantador, significa que é pisar o inimigo, derrubar o adversário e colocar ele debaixo dos seus pés, conseguir vantagem sobre outra pessoa. Então, se você olhar com essa visão também o livro de Tiago, você vai perceber que essa epístola ela é carregada de estratégias e de ensinamentos práticos para a gente viver uma vida cristã não só de aparência, não só de saber, mas uma vida cristã prática, que olha além do nosso umbigo, olha para fora, não é simplesmente fundamentada na religiosidade, mas sim ela é demonstrada, nossa fé ela é demonstrada por obras, por atitudes, pelo nosso caráter. Junto com você eu quero ler o primeiro capítulo do livro de Tiago. A gente lê assim, eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva em português e eu convido você a abrir sua Bíblia nesse primeiro capítulo de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus espalhado entre as nações, saudações. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isso motivo de grande alegria,
Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essa primeira parte aqui da epístola de Tiago, do primeiro capítulo, fala com relação às nossas dificuldades. E eu pergunto para você, quem não passou por dificuldades na sua vida? Garanto que todos nós daremos uma resposta afirmativa com relação a isso. Todos nós já passamos por dificuldades. Agora, o que é interessante é o que Tiago fala ali, que é para a gente ter alegria nisso. Agora, olha só o detalhe. O detalhe que ele fala é: considerem motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem oportunidade de crescer. Perseverança em quê? Perseverar em quê? Fé no quê ou em quem? Essas são as questões cruciais que a gente precisa encarar. Se eu tenho fé de que Jesus é o meu Salvador, que aquilo que ele prometeu, que ele disse que quando ele estivesse subindo aos céus, ele estaria junto com seu Pai, nosso Deus, preparando morada para todos aqueles que receberam ele, o sacrifício dele. Então, a nossa esperança não está baseada na nossa vida aqui, mas na nossa vida depois, junto com Deus, junto com Jesus. Fisicamente, nós estaremos lado a lado, vivendo no mesmo lugar. Não vem ao caso aqui onde é esse lugar, mas o fato é que nós estaremos juntos lá onde Deus, Pai, está preparando morada para todos aqueles que são seus filhos. Tá? Então, essa é a nossa perseverança. A gente continua nessa vida, digamos assim, lutando essas lutas que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que aqui nós até podemos ter lutas, mas lá nós não teremos nenhuma dessas lutas. O segundo ponto que eu quero trocar com você agora são os versículos seguintes. Acompanha comigo a partir do versículo 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda no mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Percebem como isso é comum em nossos dias? Quando a gente tem essa atitude de pedir sabedoria a Deus, Ele está pronto a nos dar essa sabedoria, mas, como eu falei em outros momentos, Deus conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu coração. Ele não dá muita bola para aquilo que você fala da boca para fora, se isso não estiver de acordo com aquilo que você crê internamente. Deus conhece a intenção do teu coração. Ele sabe o que é espiritualidade, o que é religiosidade. Você está pedindo por sabedoria ou para que Deus te ajude numa decisão, porque isso é protocolo, tá? Ou porque você realmente necessita dessa sabedoria e espera receber essa sabedoria para fazer o que Deus está te orientando, né? Para tomar a melhor decisão naquele momento, mesmo que isso não seja exatamente a tua vontade. Percebe isso? Olha como isso é prático.
essa epístola de Tiago é muito prática. Então, o primeiro ponto que nós vimos é com relação às lutas que nós enfrentamos, ok? Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos um recurso. Diante das lutas, nós temos que tomar decisões estratégicas e a melhor maneira de a gente ter essa decisão certeira é nós termos a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Esse é justamente o segundo ponto. Se nós pedimos essa sabedoria, nós precisamos crer que recebemos essa sabedoria. O terceiro ponto, ele fala a respeito de circunstâncias que nos rodeiam. Veja só, presta atenção no versículo 9. O irmão que não goza de muito prestígio nesse mundo deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Lembre-se que esse orgulho aqui é o orgulho de saber o que fazer com aquilo. Mas, vamos lá no versículo 10. Mas o homem rico deve sentir-se alegre caso fique pobre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois o rico logo passará como uma flor do campo. Quando o sol se levanta, traz o calor abrasador e a planta murcha e seca. Assim é com os ricos. Eles murcharão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres. Olha só, isso aqui não está dizendo que é errado ter dinheiro, não. Também não está dizendo que é errado ser pobre. Como não diz que é certo ter dinheiro ou é certo fazer voto de pobreza, não é isso. É você saber lidar da melhor forma em ambas as situações. Se você acha que o dinheiro, a riqueza, os bens vão te manter, isso é uma ilusão, porque isso na verdade é uma herança que nós temos cultural. E a própria Bíblia nos diz em Provérbios que o rico tem a sua salvação nas suas muitas riquezas. Por quê? Porque ele pode comprar a sua segurança, certo? Mas as riquezas, o dinheiro, chegam em um fim. E essa segurança que ele comprou por um determinado tempo não vai mais ser possível. E o pobre, aquele que vive simples, no momento em que ele tem recursos, se ele tiver a sabedoria de Deus, ele vai saber o que fazer com esses recursos. Lembrando que todos nós somos mordomos daquilo que está em nossa posse. Nós não temos a propriedade de nada que está com a gente, nós temos a posse, nós somos mordomos. E como o servo fiel, ou o servo negligente, chegará o dia em que a gente vai ter que prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos com o que foi colocado sob nossos cuidados. Aí você pergunta, o que está sob nossos cuidados? O que está sob nossos cuidados é nosso conhecimento, é nosso tempo, nossos recursos financeiros, recursos materiais, a nossa mão de obra, nossa disponibilidade. Tudo o que está, digamos assim, entre aspas, que nós podemos determinar como empregar, como agir, é disso que nós teremos que prestar contas. Vamos adiante. Quando a gente lê agora o quinto ponto, versículo 12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado e quando o pecado é consumado, leva à morte. Essa morte é a mesma morte que Adão e Eva experimentaram. É a quebra do relacionamento entre Deus e o homem. Nós podemos ser tentados.
ser tentado não é pecado e não é vergonha, porque você só é tentado naquilo que apresenta um atalho, ou aquilo que representa um atalho para você chegar em algum lugar. Aquilo é a tentação. Por exemplo, se você tem que dar uma volta na quadra inteira porque ela é mão única e você só precisaria andar 100 metros para o outro lado, a tentação não é em pegar o atalho e andar 100 metros na contramão. Não tem ninguém vendo. Não passa a polícia ali, a rua está deserta. Não é essa a tentação? Só que quando você dá a volta na quadra, você fugiu da tentação. Quando você busca felicidade rápida ou um prazer instantâneo, na verdade você de novo está pegando um atalho para aquilo que seria o que realmente te traria satisfação segundo o que Deus planejou. Percebe? Então você pode, por exemplo, como a gente lê em Provérbios, que o homem que conhece a sua mulher na juventude, né, e está com ela toda a vida, sabe o tesouro que encontrou. Agora, se você não pensa nesse tesouro futuro, que é um relacionamento, aí você corre o risco de se aventurar por aí. Não, de novo, isso é um atalho para aquilo que Deus te apresenta lá na frente. E aí, uma vez que você pegou o atalho, você está sujeito às consequências deste atalho. Vamos relembrar então o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós vimos é sobre as lutas que nós enfrentamos. O segundo é de nós termos alegria nessas lutas. Esse está no primeiro ainda, desculpa. O que nós vemos então é que o primeiro ponto é com relação às lutas que todos enfrentamos e que seria bom a gente aprender com essas lutas. O segundo ponto é que em lutas nós precisamos de sabedoria para tomar decisões corretas. O terceiro ponto é sobre a gente saber lidar com fartura e com um estoque mais limitado de recursos. O quarto ponto foi o que nós falamos a respeito de continuarmos fiéis quando a gente é provado e que não existe provação além das nossas forças e mais, que a tentação só vem por causa que nós temos ponto fraco. A tentação vem da nossa própria natureza, não é Deus quem tenta. O próximo ponto que a gente lê, e é o penúltimo ponto de hoje, a gente lê no versículo 22. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa pensa apenas... E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto em um espelho e depois de olhar para si mesmo, logo se afasta e não se lembra mais de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo o que fizer. Sabe uma coisa prática dessa leitura? Eu quero mostrar para você. Quando você fica olhando para si mesmo, como diz aí, né, como de frente a um espelho, assim que você se afasta, você já esquece aquilo, porque você precisa estar de frente ao espelho para ver aquilo, para ver a tua imagem. Isso a gente pode encarar muito como se fosse a nossa opinião.
a nossa opinião muda. O que eu acho hoje pode não ser o que eu acho amanhã. O que eu gosto hoje eu posso não gostar amanhã, certo? Hoje eu tive apetite para uma coisa que amanhã eu posso não ter. Então, assim que eu paro de olhar para mim mesmo, eu me esqueço. Olha só o risco que eu corro em colocar o foco da minha vida em mim mesmo. E aí eu não tenho constância, eu não tenho uma base sólida e eu não tenho como justificar as minhas ações, eu não tenho como justificar as minhas crenças. Agora, presta atenção no seguinte: se eu foco a minha vida na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, no caráter e nas ações de Jesus Cristo, aí esse foco estará sempre diante de mim. Porque eu não preciso estar olhando no espelho, eu tenho uma fonte que ela não muda, ela é permanente. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, sempre será o mesmo Deus que não muda. E o amor dele é incondicional a cada um, a você, a mim, a cada um de nós. Então, se nosso foco está em Jesus, nós não corremos tanto risco de perder o rumo. Nós ainda podemos ser tentados, como eu falei antes, né? Pelos nossos desejos, aquelas coisas escondidas ou pelos nossos pontos fracos. Essa é a nossa tentação. Antes ainda, nós podemos ser provados por uma situação difícil, mas essa provação, ela é permitida por Deus, não além das nossas forças. E quanto maior nossa força estiver em Deus, pode vir a provação que vier, nós não seremos abalados. Você percebe isso? E agora quando ele fala aqui, que não é para nós sermos somente ouvintes, mas praticantes, isso quer dizer que você tem que levar isso em consideração para a sua própria vida. Se você acha que as coisas estão ficando difíceis e você encontra motivos para reclamar, olha só, você já falhou no primeiro ponto que nós vimos aqui. Você fracassou ali porque você não viu a oportunidade que te foi apresentada de crescer no caráter, crescer no conhecimento de Deus, de ser perseverante, lembrar que a nossa esperança e nossa fé não está nesse mundo agora, nossa fé e nossa esperança está em Deus e em Jesus e na terra prometida nossa, né? A Nova Jerusalém, aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Tá bom? Agora, tudo bem, você não reclama, ótimo, que bom para você, mas você coloca a tua segurança nos teus recursos, ou você coloca a tua segurança na ausência de recursos. Ainda bem que eu não tenho muito, porque se eu tivesse muito eu já ia fazer besteira com o dinheiro. Olha só, isso não é certo, né? Ou então, que bom que eu tenho meus recursos, eu tenho segurança, eu não vou precisar passar as dificuldades, os perrengues que os outros passam. Percebe como a nossa maneira de pensar já nos denuncia? O último ponto que eu quero trabalhar hoje, e a gente vai finalizar esse capítulo com essa ideia, é a partir do versículo 26. No versículo 26 a gente lê assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, das suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Olha só, ele está falando da língua ferina, aquela língua que machuca. Talvez você
conheça alguém, ou talvez você mesmo seja aquela pessoa que não tem papas na língua. Ah, eu sou assim, ó. Quem mandou cutucar a onça com a vara curta? Então essa mensagem é para você. A sua religião não vale de nada. Se você é rápido em colocar os teus ferrões para fora e em espetar o outro, ou então se você já mostra logo aquelas presas e escorre o veneno do lado da boca e você coloca aquelas mensagens escondidas por trás para alfinetar aquela pessoa, aquela outra, aí você sabe que a tua religião não serve de nada. Ela é igual a uma cisterna rota. Agora, o que agrada a Deus é, primeiro, nós sabemos já o que identifica a nossa religião como uma religião que não vale nada. Consequentemente, nós já temos a primeira instrução e nós vemos depois no capítulo seguinte, né, de Tiago, que seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Primeiro, as nossas palavras têm que soar como mel para aqueles que ouvem. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ter razão a qualquer custo. É o amor que precisa permear as nossas palavras. E outra, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem falhas. Lembra que eu falei antes? Tiago ele prega a nossa atitude, a nossa ação, o nosso comportamento deve ser, digamos, a transpiração da nossa fé. Então, cuida dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Então eu quero colocar isso para você refletir. Como você tem lidado com os teus recursos diante daqueles que precisam dos recursos teus? Quanto mais recursos você tem, mais oportunidade de servir a Deus você tem. Se Deus te deu recursos intelectuais e você tem muito conhecimento, por que você está represando esse conhecimento e não está compartilhando? Se você tem bens materiais, por que você está represando esses bens para si, para o teu próprio conforto? Não estou dizendo que é errado ter conforto, não. Mas estou dizendo que isso é errado quando isso fecha os teus olhos para a necessidade do teu próximo. Se Deus te deu tempo, por que você está investindo esse tempo em coisas que não agregam nada ao reino? Que não trazem ninguém para mais perto de Jesus? O tempo que você tem e que você doa para as pessoas é algo que jamais pode ser recuperado. É nosso bem mais precioso, é o tempo que nós investimos na vida dos outros. Eu tenho inúmeros testemunhos que eu poderia compartilhar a respeito de momentos em que eu compartilhei do meu tempo precioso com aqueles que estavam precisando. E aquele tempo fez um tremendo bem para aquela pessoa, como também fez um tremendo bem para mim. Se você está desconfortável com uma dessas coisas que eu falei hoje aqui, não se preocupe. Leve a sério, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Vamos terminar essa mensagem agora com uma oração. Eu quero te pedir que você acompanhe nessa oração, que você ore junto e também que você compartilhe essa mensagem com quem está próximo de você, seja fisicamente, emocionalmente, mas que você possa levar mais pessoas ao crescimento
do conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, pela riqueza de instruções que nós temos e que nós podemos ter nossos olhos voltados a Jesus e não voltados a nós mesmos. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude nessa luta diária e constante que nós travamos e que a gente possa viver a vitória dia após dia, não por nós, mas por Jesus Cristo, que operando em nós nos dá a vitória. Em nome de Jesus, amém. Querido, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe e é sempre um prazer poder estar com você. Lembre que você tem liberdade para entrar em contato comigo, para conversar a respeito de questões espirituais, de alguma ajuda que você precisa. Tudo que é possível, nós estaremos fazendo. Um grande abraço para você.